Fluminense pode voltar à carga por contratação de atacante. Isso pode virar novamente uma novela bem enjoadinha. Além disso, claro, hoje à noite tem Vasco e Fluminense lá em Brasília, partida essencial para o Fluminense vencer caso ele queira se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. A gente vai ter alguns retornos, mas também temos ausências importantes na equipe. Além disso, 2 moleques de Xerém se destacando lá no futebol europeu. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Que o Fluminense negociou o atacante Cauã Elias já não é mais novidade para ninguém. 17 milhões de euros a caminho do Shakhtar Donetsk. Comentei bastante nos últimos vídeos aqui, deixando a minha opinião sobre essa negociação. Você pode correr lá e assistir caso você não tenha assistido ainda. Só dando um spoiler rápido, eu achei muito ruim essa venda. Mas com isso, claro, o Fluminense vai voltar à carga no mercado para a contratação de um centroavante. O Alexandre Vilela, do canal Vilela Viajante Tricolor, participou ontem do Netflucast, o podcast da Netflu, e nesse programa ele falou que com a venda do Cauã Elias, o Fluminense poderia voltar à carga pela contratação do atacante Rony do Palmeiras. Pois é, eu sei que você também já não aguenta mais essa novela, ficou nessa ladainha por muito tempo, do Fluminense tentando o Rony recusou a proposta, ficou naquela enrolação, mas o Vilela agora traz que o Fluminense pode voltar atrás e tentar essa contratação. Vale lembrar, né? O Fluminense ofereceu 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais ao Palmeiras pelo atacante. O Palmeiras topou esses valores, mas a proposta salarial do Flu pelo jogador que não agradou. O Fluminense ofereceu 1 milhão de reais de salário, mas o atleta quer ganhar 1,5 milhão, recusou a proposta do Fluminense. Ele teve quase certo, né, com o Al Rayyan, lá do Oriente Médio, que é o time para onde o Arthur Jorge, né, do Botafogo, se transferiu, só que a negociação acabou não ocorrendo, ela melou por conta de falta de prazo para a inscrição do atleta. Então ele segue lá no Palmeiras, tá, né, fora dos planos, o Palmeiras quer abertamente negociar o atleta, e aí vem algumas coisas que podem fazer o Fluminense voltar a tentar a sua contratação. Pelas informações que eu tenho, o jogador é um desejo muito grande do Mano Menezes. O Mano Menezes gosta muito do futebol do Rony e quer contar com o Rony no Fluminense. E a gente fala bastante sobre a posição de centroavante. Eu já dei a minha visão de que eu acho que o Fluminense precisa, até para poder mudar um pouco de característica das peças que tem no elenco, é de um atacante mais alto, forte, que saiba fazer um pivô, segurar uma bola, fazer um jogo aéreo e tudo mais. A gente sabe que o Fluminense, principalmente quando está precisando do resultado, acaba optando muito pelo famoso chuveirinho. Só que outra informação que a gente tem é de que o Mano Menezes busca um outro perfil de atacante. Ele quer um atacante que rompa linhas, que tenha velocidade, e não esse cara mais alto e forte para ser um pivô, um novizão clássico. Então o Rony acabaria entrando nessa possibilidade, porque no Palmeiras, quando ele jogou de 9, ele fez muito isso, né? Claro, a capacidade de finalização do Rony não é das melhores, ele acaba desperdiçando muitas chances, a torcida alviverde reclama muito dele. Mas, por outro lado, ele também pode jogar pelas beiradas do campo, enfim, e ele é esse jogador de velocidade. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu só espero que a situação, caso o Fluminense volte à carga por ele, se resolva rápido, porque, sinceramente, assim como vocês, eu não aguento mais essa novela do Rony. Vem ou não vem, vem ou não vem, vem ou não vem. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o que a gente sabe é que o Fluminense vai sim ao mercado firme para trazer um centroavante ainda nessa janela. Quero falar da molecada de Xerém dando show no futebol europeu. 2 jogadores se destacando nessa última rodada das competições europeias. Só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o André Nunes, de São João da Barra, no Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, também aqui do Rio de Janeiro, Alex Cerqueira, lá de Jacarepaguá, para o Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão, para o da Mata, de Petrópolis, e para o Cláudio, de Nova Iguaçu. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui no canal. Convite reforçado.
Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar sobre esses dois jovens jogadores formados em Xerém, emprestados pelo Fluminense, que estão se destacando no futebol europeu. Eu quero começar falando do atacante Gustavo Lobo. Está emprestado pelo Flu ao Leixões de Portugal e por lá tem atuado na equipe Sub-23. Voltou a fazer gol pela equipe do Leixões. Leixões venceu por 2-1 o Mafra de virada e o Gustavo Lobo meteu os 2 gols dessa partida. Vale lembrar, tá? Gustavo Lobo está emprestado à equipe portuguesa até o meio de 2025. Existe uma opção de compra no seu contrato e o vínculo dele com o tricolor vai até o final desse ano de 2025. Tem feito seus golzinhos pelo Sub-23 lá. Vamos ver se o Leixões vai querer ficar com o jogador em definitivo. Outro que vem se destacando muito no futebol europeu é o volante barra lateral direito, Eric Nunes. O Fluminense emprestou o Eric no começo de 2024 ao Cercle Bruges, da Bélgica. E por lá, ele vem jogando na equipe principal e vem sendo titular. No empate que rolou ontem contra o Standard Liège, ele deu uma assistência, tá passando aí na tela, ó, ele caindo pela direita, faz o cruzamento, a bola pinga no lado esquerdo da área e o Nazinho bate de primeira ali e empata esse jogo lá no campeonato belga. O Eric Nunes vem se destacando muito, é outro jogador que tem opção de compra no seu contrato, o vínculo dele com o Fluminense vai até o fim de 26, com a equipe belga vai até o meio desse ano também. Tem opção de compra e assim, não chega a ser uma informação porque não tem a confirmação, mas a tendência muito forte é que a equipe belga pague, né, esse valor, compre o Eric Nunes em definitivo, o que eu acho uma pena. No começo do ano passado eu tinha uma expectativa grande de vê-lo atuando naquele time do Fluminense do começo do ano no Campeonato Carioca. Ele fez um 23 bastante interessante na equipe Sub-20 do Flu, acabou sendo emprestado para o futebol belga, está se destacando por lá. Infelizmente parece ser um jogador que a gente não vai ver atuando no profissional do Fluminense. Eu acho que ele vai ficar em definitivo lá na Europa. Mais tarde tem clássico lá em Brasília, Vasco e Fluminense, partida importantíssima pelo Campeonato Carioca. A gente vai trazer algumas informações desse jogo, tanto do lado do Fluminense quanto do lado do Vasco da Gama. Só antes eu quero rapidinho lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples, basta correr lá no comentário fixado, vai clicar no link, aí vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir, e aí de maneira 100% grátis, automático, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Vou te esperar por lá. Vamos falar um pouquinho dessa partida. Eu quero começar falando da arbitragem. A FERJ confirmou que quem irá apitar essa partida é o Wagner do Nascimento Magalhães. O histórico do Fluminense sob o comando desse árbitro é de 33 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, totalizando 59,6% de aproveitamento. O último jogo do Flusão comandado pelo Wagner do Nascimento Magalhães foi a vitória por 3-1 contra a Portuguesa nesse Campeonato Carioca de 2025. Então, para você, tricolor, que quer ficar um pouco mais otimista com o jogo de hoje à noite, a única vitória do Fluminense no ano foi com esse árbitro no comando. Será que a gente vai repetir isso hoje contra o Vasco? Tomara que sim. Falando do nosso adversário, o Vasco da Gama, ele está invicto no Campeonato Carioca, são 3 vitórias e 4 empates, está na vice-liderança da competição com os mesmos 13 pontos que tem o Volta Redonda, né, que é o líder ali da competição. E o Vasco tem um provável time para a partida de hoje, com o Léo Jardim no gol. Na direita tem uma dúvida entre o Paulo Henrique, que vem sendo titular, e o Puma Rodrigues. A zaga com João Vitor e Lucas Oliveira. E lá na esquerda, o Lucas Piton. No meio-campo, Jair, Tietê e Paulinho de Paula. E aí tem a dúvida se vai ser o Alex Teixeira ou o Hugo Moura completando esse meio-campo junto com o Felipe Coutinho. E lá na frente, o Pablo Verrete. Já na parte do Fluminense, a gente tem algumas novidades importantes. Isso porque o Lima retorna à equipe tricolor, a gente chegou a comentar isso aqui ontem, ele ficou fora algumas partidas,
viajou para Brasília, estará à disposição do Mano Menezes. Esse retorno é muito importante porque naquela posição ali de meio campo, o Ganso está afastado por conta da miocardite, o Renato Augusto passou por uma cirurgia após a luxação que ele teve no ombro esquerdo. Então o retorno do Lima vai dar mais uma opção para o Mano Menezes ali no setor. Por outro lado, o Samuel Xavier fica de fora dessa partida por dores que ele sentiu na coxa direita. O Mano Menezes chegou a comentar sobre isso após o empate contra o Boa Vista. O Samuel Xavier faz o gol no momento em que ele já tinha virado meio campo. O Mano fala que trocou ele e o Hércules porque o Samuel, por conta da lesão que ele sentiu, não teria como correr para recuperar as bolas lançadas longas do Boa Vista. Então ele faz essa mudança e o Samuel acaba aparecendo na área para finalizar e fazer o gol de empate. Além do Samuel Xavier, o Manuel e o Freitas, dois zagueiros, também não viajaram com o elenco. Até agora a gente não conseguiu descobrir o motivo pelo qual eles não viajaram, né? Se foi uma questão de opção técnica do Mano Menezes, se foi algum problema físico, a gente não tem essa informação ainda, mas fato é que o Tricolor viaja com apenas 3 zagueiros para Brasília. A lista de relacionados para a viagem tem Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga, os laterais Fuentes, René e Guga, zagueiros Thiago Silva, Thiago Santos e Inácio, meias Bernal, Hércules, Martinelli, Nonato, Lima e Isaac, e no ataque Riquelme, Arias, Serna, Keno, Paulo Baia, Canóbio, Cano e Lelê. Paulo Baia voltando aí à relação do Fluminense, ele que desde que chegou vinha sendo titular lá com o Marcão, mas desde que o Mano Menezes assumiu a equipe, ganhou 0 minutos, vem sendo muito pouco aproveitado pelo treinador. Nesse sentido, a provável escalação do Fluminense tem o Fábio no gol, na direita o Guga assumindo a posição do Samuel Xavier, que sequer viajou, uma zaga formada pelo Thiago Silva, e aí tem a dúvida entre o Inácio ou o Thiago Santos, quem vai completar essa zaga ao lado do monstro, e lá na esquerda o Gabriel Fuentes. No meio campo, Bernal, Hércules, Arias, Canóbio, Serna ou Lima, né? E tem a possibilidade do Arias jogar por dentro, jogar Serna e Canóbio pelas pontas, ou entrar o Lima no meio e o Arias voltar lá para a ponta direita. No comando de ataque estará o Germancano, o nosso artilheiro. Nada melhor do que um jogo contra o Vasco da Gama, seu ex-clube, para ele marcar um golzinho, recuperar, né, aumentar um pouco mais essa confiança na temporada 2025. A gente vai precisar muito do Germancano inteiro e com a sua melhor veia goleadora para termos um bom desempenho. Quero rapidamente também frisar a importância dessa vitória. O Fluminense está em 10º no Campeonato Carioca, uma posição terrível. O campeonato tem 12 times. O Bangu é o lanterna disparado, só tem 2 pontinhos, né? Em 7 jogos não venceu nenhum, empatou 2 e perdeu 5. A Portuguesa, foi a única vitória do Fluminense no campeonato, por sinal, está em 11º com 6 pontos nos mesmos 7 jogos. O Fluminense tem 7 pontos em 7 jogos. O Maricá, que é o 4º colocado, né, o primeiro ali na lista dos que estão nesse momento, parcialmente, né, se classificando para a semifinal, está com 11 pontos em 7 jogos. Então o Fluminense precisa de qualquer maneira vencer o Vasco da Gama na noite de hoje para tentar colar ali no Maricá, no Nova Iguaçu, no próprio Vasco, né? Se a gente vencer, a gente iria a 10, o Vasco fica com 13, a gente ficaria só a 3 pontos deles, faltando aí mais 3 rodadas até o final do... 4 rodadas até o final do campeonato, para o Fluminense tentar buscar essa classificação. Então é importante demais essa vitória hoje do Tricolor. Eu quero saber de você, ligado aqui na Central Fluminense, você está confiante numa vitória do Flusão nessa partida? Então comenta aqui embaixo o seu palpite. Quanto vai ser esse jogo? Bota aí embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!